livro texto é a resolução de problemas referentes a dados tabulados sem classe. No caso de tabelas com classe, a determinação da mediana utilizará uma fórmula baseada numa regra de 3, simples. Essa fórmula está disponível no nosso material. Essa regra de 3 simples é como se fosse uma interpolação dentro da classe, onde você identificaria aonde estaria nessa faixa o valor mais central. Assim como nós calculamos o valor que está bem no meio, ou seja, o valor que está na posição de 50%, nós podemos também utilizar ou calcular os quartis. Quartis são 3 valores que dividem o nosso subconjunto, nosso conjunto ordenado, em 4 partes. Você vai dividir, então, o conjunto em 4 partes, significa que cada parte teria 25% do nosso conjunto de dados. Então, o primeiro quartil, ele vai separar os primeiros 25%. O segundo quartil vai separar os 50%. O segundo quartil também recebe o nome de mediana. E o terceiro quartil seria, portanto, 75%, os primeiros 75% do nosso conjunto de dados. A fórmula é a mesma, apenas substituindo, dependendo de qual quartil você está calculando, 25, 50, 75%. Uma terceira medida de apresentação de dados, chamada de moda ou valor modal. A moda das 3 medidas é a única que se aplica às variáveis quantitativas e principalmente às variáveis qualitativas. A definição da moda está de acordo com a sua denominação. A moda seria aquele elemento ou aquele valor que aparece mais, que repete mais aquilo que ocorre mais vezes no nosso conjunto de dados. Então, aquilo que aparece mais, aquilo que mais se repete, pode ser um número, representando uma variável discreta contínua, ou então uma especificação, uma categoria. Ela pode ser utilizada tanto para dados quantitativos quanto para dados qualitativos. Então, se você verificar, por exemplo, que o salário mínimo de um conjunto de pessoas é aquele salário mais comum, aquele salário que mais se repete naquele conjunto de salários, nós consideramos então que neste caso o salário mínimo é o salário modal. Também um grupo de pessoas. Nós temos mais pessoas solteiras do que qualquer outra categoria, então o estado civil modal seria o estado civil solteiro. Podemos também calcular essa medida para os dados tabelados ou tabulados. Nós já vimos aqui, nós temos 2 tipos de tabela para a nossa variável quantitativa. A distribuição de frequência, aqui sintetizada por DF, sem classe, e a distribuição de frequência com classe. Então, no caso da distribuição de frequência sem classe, não é necessário nenhum procedimento utilizando fórmula, basta que você verifique qual é a característica que se repete mais. Então, é um conjunto de pessoas, se o peso 60 quilos
é o peso mais comum neste grupo, nós consideramos então que 70 quilos seria o chamado peso modal. O peso modal, portanto, é o valor que corresponde à maior frequência simples, ou a maior frequência relativa. No caso de uma apresentação com classe, será necessário agora uma fórmula, porque a nossa medida, moda, ela vai estar entre o limite inferior e o limite superior da classe. Então é necessário uma formulação para se avaliar, estimar esse valor. Nós aqui vamos trabalhar com a chamada fórmula de Kisuber. A fórmula de Kisuber, ela leva em consideração a frequência modal, que é a maior frequência do nosso conjunto de dados, a frequência anterior a essa frequência modal e também a frequência posterior. Depois tem exercícios resolvidos na nossa lista, nosso material didático. E essas são as principais medidas de posição ou de tendência central.